Paz do Senhor a todos os irmãos e irmãs do grupo de História da Igreja ou História do Cristianismo. Estamos dando continuidade às nossas aulas, tá ok? Como havíamos combinado. Hoje teremos então uma aula de 1 hora. Pretendemos concluir nosso capítulo 1 da apostila, tá ok? Já discorremos aí em relação a alguns temas, como a era cristã, o estabelecimento das datas, tá ok? Falamos acerca do termo plenitude dos tempos, quando abordamos a questão das transformações históricas pelas quais o mundo passou, na época já do advento do cristianismo, ok? Então vimos aí a destruição do Império Persa, né? A falência do Império Persa diante da conquista de Alexandre o Grande, Alexandre Magno, com o Império Macedônico, a substituição então, né, desse poder pelo poder que era oriundo da Grécia, o poder do Império Macedônico, a morte de Alexandre, a divisão do império entre os 4 generais, Lisímaco, Cassandro, Ptolomeu e Seleuco. Estando Ptolomeu exercendo influência no território egípcio e Seleuco no território babilônico, sírio, e os dois disputando a Palestina. Então a Palestina ficando aí como campo de batalha, né, para essas duas forças aí desses generais que haviam dividido o poder de Alexandre, o poder conquistado aí pelo Império Macedônico com a morte do seu general principal, né, com Alexandre o Grande. Então, a universalização da língua grega, né, do idioma grego, por meio da política expansionista de Alexandre, a chamada helenização do mundo, o estabelecimento de várias Alexandrias. Se você pegar o mapa que eu disponibilizei, você vai ver que você encontra várias Alexandrias espalhadas pelo mundo. E essas Alexandrias, né, essas cidades fundadas em honra de Alexandre o Grande, eram cidades difusoras da cultura grega, onde se estabelecia ali uma colônia, onde se tinham ali hábitos, influências da cultura grega naquela região. Então nós tivemos aí um processo de helenização do mundo, né? Uma universalização do idioma grego, a ascensão de Roma, né, com a queda agora desse Império Macedônico que já estava dividido. Então essas regiões que estavam sob o domínio desses generais, né, que haviam dado continuidade aí a esta influência helênica. Então nós vemos aí agora a substituição pelo poderio romano. Então Roma é assunto ao poder, 63 a.C., mais ou menos, eles estão já às portas aí da Palestina. Antes disso, eles já haviam chegado ao poder, vencendo a poderosa Cartago, né, estabelecendo aí a sua administração como república, depois como império e expandindo aí o seu poder, exercendo influência agora sobre o mundo, colocando o mundo debaixo da chamada Pax Romana. Então estabelece a sua influência, seu domínio sobre os países, pacifica esses países, uma vez que estão agora submetidos à sua lei, não conseguindo, eles expandem aí seu domínio por vastas regiões. Todavia eles mantêm uma disputa aí com os chamados partas, tá certo? Que eram aliados dos medos, então os medos persas, né? E os partas, então os persas caindo para a Grécia, fica aí os partas e os medos que disputam aí com Roma. Então Roma não consegue estabelecer seu domínio na região ali da Pérsia, o atual Irã, mas exerce influência sobre uma vasta região do mundo, tanto da Palestina quanto na Península Arábica, Egito, norte da África, a Europa, chegando até a Península Ibérica, onde estão Portugal e Espanha, e também ilhas britânicas, disputando aí com os saxões, com os germanos. Então estabelece um vasto território, um vasto império. E nós temos aí dentro desse império a Judéia, a Samaria, a Galiléia, como regiões não tão importantes, mas regiões que não tinham grande destaque, tá certo, na política imperial, mas que estavam também debaixo do domínio romano. Então, falamos aí acerca desses movimentos históricos, de como isso contribuiu com o advento do cristianismo, uma vez que você tem a universalização de uma língua e até de uma cultura, né, com a influência macedônica, o estabelecimento dessas diversas Alexandrias pelo mundo, e a pacificação por meio da chamada Pax Romana, o estabelecimento do domínio romano,
o que possibilita um trânsito mais fácil dentro do próprio império, né? Então você presta contas somente à administração central do império. E você tem também a questão das estradas romanas, mas, como a gente colocou lá, uma rede de estradas extraordinária que conecta diversas regiões longínquas, facilitando então a mobilização através desses territórios, uma vez que estavam pacificados, né? Estavam todos subjugados pelo poderio romano, e também a segurança que prestavam aí nas estradas, né? Com o estabelecimento aí das tropas, né? Do policiamento romano nessas importantes regiões de fluxo comercial. Ok? É claro que vai haver, logo após, a gente vai tratar disso na sequência, no período de perseguições do Império Romano ao cristianismo. Então aí você terá, com certeza, um grande sofrimento, uma grande angústia para os irmãos, devido ao levante aí do poderio central, do poderio romano, combatendo a fé cristã. Né? Mas, todavia, de início, você tem, sim, um aproveitamento dessa estrutura que já estava aí disponível para uma divulgação mais rápida do cristianismo pelas terras, né? Pelas terras mais longínquas aí do Império. E aí, posteriormente, você vai ter uma disputa muito intensa entre os judeus e os cristãos, quando os cristãos começam a ganhar um grande volume e a exercer influência. Você tem então os judeus, primeiramente, disputando com eles, e você tem depois os romanos fazendo uma distinção entre os judeus e os cristãos, que num primeiro momento eles não faziam, eles entendiam que eram apenas é, seitas religiosas sem grande relevância que vinham da Judéia. E os judeus, na verdade, já eram relevantes no Império, já tinham algumas figuras que haviam conseguido certa relevância dentro do Império. Então, os judeus eram reconhecidos pelos romanos. E, posteriormente, os romanos passam a distinguir um outro grupo, né, um grupo dos cristãos, que inclusive Tácito, um historiador romano, que tece algumas críticas, né, ao cristianismo, ele fala de um grupo de pessoas da mais baixa estirpe da sociedade, ele trata dessa maneira, que segue um tal de Crestos. Então ele fala dessa maneira acerca dos cristãos. E quando ele dá esse depoimento, ele está, na verdade, desfazendo o boato que circulou de que os cristãos haviam colocado fogo em Roma. Então, os próprios romanos não acreditavam nesse tipo de colocações. Tácito, inclusive, coloca seu ceticismo em relação a essa declaração, acreditando que teria sido, na verdade, obra de Nero mesmo, com o intuito aí de fazer modificações sérias na arquitetura de Roma. Então, você vê Tácito com essa declaração, e ele não necessariamente está fazendo uma defesa do cristianismo, mas está colocando, né, a forma, seu ponto de vista em relação aos fatos. Mas com isso você vê que o cristianismo começa a ser então percebido por essas grandes figuras aí ligadas tanto à cultura quanto à administração romana, e por isso virá posteriormente uma intensa perseguição. Perseguição essa que já havia da parte dos judeus para com os cristãos, e depois também do Império Romano, mobilizando-se aí contra o cristianismo, tá ok? Num primeiro momento, eu quero ver com vocês aqui alguns tópicos, e eu vou sempre falar aqui o subtítulo, e você procura aí no seu material, tá ok? Então, o primeiro que eu quero falar acerca de contribuição dos judeus, aí ele fala acerca da sua missão. Então, o primeiro ponto que vai fazer ligação com aquilo que a gente já conversou na nossa primeira aula, é que os judeus, a eles foi destinado os textos sagrados. Então eles tinham a Torá, tá certo? Eles tinham a Tanakh no geral, né? Que é a Torá, Nebirim, Ketubim. Eles tinham os 5 livros de Moisés, os profetas maiores e menores, os livros históricos. Então eles tinham conhecimento do texto sagrado. Então, dentro do âmbito da revelação divina, a revelação natural, que está no cosmos, a revelação antropológica, que está no homem, todas essas podendo ser pontos de partida para a pregação, você podendo pregar a partir desses elementos, mas a revelação mais específica, mais clara, mais evidente é a revelação textual. Então você tem a Sagrada Escritura como a própria palavra de Deus, por ele inspirada e que fala acerca da sua verdade. Então os judeus foram privilegiados com o conhecimento das Sagradas Escrituras. Assim, temos necessariamente que partir dos judeus. Então, tanto Paulo nas suas missões principiava
com contato com a sinagoga, com os judeus, como os cristãos, num primeiro momento, nasce dentro de um contexto judaico. Então você tem Cristo que vem para o que era seu. Então é interessante que falamos disso na primeira aula. Jesus não veio do céu à terra para fundar uma igreja, tá certo? Necessariamente fundar uma instituição. Ele veio cumprir todas as profecias que foram vaticinadas acerca dele no Antigo Testamento. Então ele veio para um propósito, vamos dizer assim, messiânico, um propósito messiânico maior, global. Então ele veio para ser recebido pelo seu povo, acerca do qual foi profetizado, tendo chegado, cumprindo todas as profecias em si mesmo e disponibilizando a eles então a oportunidade de o aceitar como seu Salvador, seu Messias. Todavia, eles rejeitaram, e a partir dessa rejeição você tem os textos que deixam muito claro: veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Todavia, todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. E aí nós temos aquilo que é descrito, como Paulo nos fala em Romanos, na carta que escreve aos Romanos, chamando a nós de enxerto, né? Diz que nós somos, sim, como um enxerto na árvore original. Então nós temos o judaísmo, que era a árvore original, e os cristãos agora oriundos tanto do judaísmo quanto do mundo gentílico, ou seja, do geral das nações, né? Os judeus e os gentios, o geral, né? De todos os povos, indiscriminadamente, são agora, a partir da salvação na pessoa bendita de Cristo Jesus, um enxerto nessa árvore original, que era exatamente a fé transmitida desde Moisés, transmitida desde o pacto do Sinai. Então era para haver uma linha de continuidade entre o Sinai e Cristo, eles aceitando a Cristo como seu Salvador, tá certo? Porque Cristo veio de fato para eles, para que eles o aceitassem. Só que eles de fato não receberam a Cristo de modo coletivo. Alguns receberam, e aqueles que receberam foram feitos então filhos de Deus. E na verdade o Senhor Jesus Cristo, na sua onisciência, na sua presciência, conhecimento acerca de todas as coisas, já conhecia muito bem essa rejeição, e assim você tem a verdade da igreja que vem à tona. Então a igreja, ela já era vislumbrada por Deus, já era do conhecimento de Deus, só que ela estava oculta. Então você tem, com a manifestação do Messias, o cumprimento das profecias, o cumprimento de toda a lei, tá certo? O pecado da humanidade que é pago com o derramar do sangue de Cristo Jesus, o Cordeiro Imaculado, aquele que não tinha pecado e que foi feito pecado por nós, dependurado na cruz do Calvário, levando sobre si a nossa culpa e imputando sobre nós a sua justiça. Nós temos a revelação do grande plano salvífico que foi determinado por Deus desde antes do mundo, o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Então você tem aí o grande cumprimento, né, desse plano que estava oculto em Deus, mas que foi posto agora, revelado na pessoa bendita de Cristo Jesus. Então os judeus, mesmo não aceitando-o na coletividade, e na verdade a grande maioria o rejeitando, aqueles que o aceitam são feitos agora, tá certo? Os continuadores dessa mensagem. Aí nasce a igreja. A igreja tem a incumbência de comunicar a mensagem da salvação universal na pessoa bendita de Cristo Jesus, aquele que veio trazer a concretização do plano divino para a salvação da humanidade. É um plano universal, é um plano global, tá, ok? Não é um plano limitado. Então nós temos aí essa revelação extraordinária. Então a igreja vai estar incumbida agora dessa tarefa, dessa missão. E aí, com o nascimento dela, você vai ver o desencadeamento, porque a igreja não é uma agremiação de judeus, não é uma agremiação de alguns compatriotas que estão ali pregando para os seus. E aí, quando nós passamos a entender esta realidade, nós vemos o risco pelo qual a igreja passou de princípio quando quiseram mantê-la dentro do arraial dos judeus, como se fosse uma coisa para os judeus, um novo tipo de judaísmo. Você tem a escola de Shammai, a de Hillel e a do Mestre Jesus. E aí você teria o cristianismo sendo reduzido a mais uma forma de interpretação de judaísmo, né? Uma versão de judaísmo. A versão de Shammai, de Hillel e de Jesus. É isso que tentaram fazer do cristianismo. E aí, quando eles foram debateram essa ideia, e a partir daquilo que Deus mesmo vai conduzir, com o levantar do apóstolo Paulo, com as revelações que ele trouxe para o apóstolo Pedro, que era
um dos importantes líderes da igreja, com o posicionamento favorável de Tiago, que também é uma das colunas da igreja. Você vai ter, então, a igreja se conscientizando de seu papel universal, de seu papel como propagadora do evangelho para todos, tá certo? Para todas as pessoas de todos os lugares. E aí eles saem essa visão reduzida, reducionista, né, essa visão de facção, né, de ser apenas uma pequena facção dentro do judaísmo, se divorciam então dessa teia, né, dessa corrente, né, essa forma de viver, essa forma de ritualística mosaica e na verdade farisaica, né, que é uma interpretação daquilo que Moisés deixou com um acréscimo do ponto de vista desses sábios, né? Então você se liberta desse farisaísmo no qual a igreja correu o risco de estar envolvida e você passa a ter uma visão universalista no sentido de assumir a responsabilidade e proclamação do evangelho para todas as pessoas e a salvação unicamente na pessoa bendita de Cristo Jesus sendo comunicada